Nós sabemos que nesse mundo inteiro não há outro ato mais importante que está sendo feito do que senão adorar a Ti e reconhecer a Tua santidade. Nós confiamos na Sua palavra e é por ela, Pai, que nós viemos aqui, independente do ministro ou dos ouvintes, a Sua palavra ela continua sendo eterna. Então, que ela seja transmitida em nossos corações e faça efeito. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, gente. De novo. Vamos. Agora vai dar certo. João 21. Romanos é um texto muito pesado, né? É um texto muito denso. E é bom a gente fazer alguns momentos de pausa sobre o livro. Até por conta... Essa pausa é só até a semana, tá? Semana que vem a gente está de volta com Romanos. Já são 2 semanas já de abstinência com Paulo surtando a nossa cabeça. Mas hoje vai ser um pouquinho de João surtando a nossa cabeça. Capítulo 21. Renata, desbloqueia aqui para mim, por favor. Vamos começar lendo, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Esse é um texto que a gente conhece, a gente revê sempre em vários momentos, né? Esse texto. E eu tava refletindo nessa madrugada, tirei um tempinho para refletir sobre todo esse contexto, né? Todo o texto, todo o desenvolvimento. A gente sempre fala sobre a pregação expositiva, né? Que realmente se propõe a expor o texto, que é a pregação correta, né? É entender o que o texto se propõe e aí a gente corresponder isso e aí se torna profecia, porque é palavra falada de Deus. Não somente eu aqui que decidi o tema reverência e aí vou falar sobre isso, vou pegar vários textos da Bíblia sobre fazer uma pregação temática, não. É realmente expor o texto. E a primeira coisa que eu comecei a refletir quando eu estava estudando, né, essa passagem, eu comecei a perceber que nós não precisamos de Deus. Isso parece ser uma loucura. Mas vocês já viram o nosso contexto brasileiro? De que a gente não tem sofrimento nenhum aqui nesse país. A gente adora o Senhor por conveniência. A gente vem aos cultos e tá tudo bem. A gente lê quando dá pra gente. Quando não dá também, tá tudo bem. É convivência. A nossa cultura, ela é tão nociva que pra gente isso daqui é ok. E esse pensamento, ele acontece porque a gente está acostumado com essa vida, com tudo que nós temos. Todos os conceitos que nós carregamos, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa cultura mesmo, como todo. Vocês imaginam que em outras culturas que não têm acesso à Bíblia e que sofrem de verdade, passam o dia inteiro se preocupando se vão ler a Bíblia ou não? Então, assim, nós não precisamos de Deus aqui no Brasil. Nós agimos como se não precisássemos. Qual o maior conceito que acho que eu leio em todos os textos, eu acho alguma coisa parecida com isso, que Provérbios, Eclesiastes, vários textos vão dizer sobre o ser humano, né? E ele está disposto a
Quanto mais ele não tem nada, aí sim ele se propõe a ser reverente a Deus. Tanto que isso é a proposta do Sermão do Monte, né? Que os pobres de espírito, ele está falando de pessoas que não têm nada, estão vazias. Ele levanta isso como crítica aos fariseus que achavam ter tudo, então não recebiam nada de Deus. Então, a proposta da Bíblia, num geral, é dizer que aquele que tem fome recebe comida de seu pastor, que é Cristo. Mas nós agimos como ovelhas que não têm fome nenhuma do alimento do seu pastor. Que nós já estamos fartos, não precisamos do nosso pastor. Andamos pela cidade de São Paulo, é uma cidade grande, sempre na correria, e as nossas correrias são perfeitas desculpas para a gente não estar adorando a Deus. Perfeitas, perfeitas. Nosso trabalho, quando a gente chega e lida com milhares de pastores e fala, eu não vou ser muito generalista, mas eu não estou adorando a Deus porque eu estou trabalhando. Estou sustentando minha família. E tá ok. Nós não precisamos de Deus. Esse é o ponto final. Nós fazemos isso porque nós não precisamos de Deus. Assim, se você ler a palavra essa semana ou não, pra gente aqui no Brasil, a gente tá salvo, pô. Não precisa mais nada. Tá todo mundo aí que conhece Jesus, não precisa me dedicar muito. Nós não precisamos de Deus. É como nós agimos. Deus é só mais uma coisa aí que a gente precisa adorar, né? A gente se reúne no final de semana aí porque a gente precisa adorar. E não quero falar estritamente a quando a gente falta ou não, mas até isso a gente às vezes falta. Não quero atrelar a pessoas a isso, mas estou falando a gente como todo, que a gente falta com Deus todos os dias, né? Segunda a segunda. Inclusive no culto. Quando nós nos dispersamos e quando nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Os pobres, eles se aproximam de Deus. O texto aqui de João 21, ele propõe uma grande confusão aqui. Entrando na teologia da prosperidade, a gente poderia citar várias coisas em relação a esse texto aqui, que eles estavam próximos de Deus, e aí receberam uma grande bênção, né? Que isso é maravilhoso, olhar para o texto dessa forma. Mas, se a gente lembrar também, o início da história de Pedro não foi dessa mesma forma, mas Deus meio que fez ali a multiplicação, mas foi falar assim, deixa aí. Eu estou te mostrando o que eu posso fazer, apenas para mérito meu mesmo, não para mérito do seu serviço ou da sua capacidade. E aí existe uma confusão entre o nosso dinheiro, com D maiúsculo, com o nosso Deus, com D maiúsculo. A gente tem uma briga. E não é à toa que o próprio Jesus vai falar, né, sobre o princípio de todos os males. Ele vai falar sobre o dinheiro com vários momentos, né, ali em várias parábolas, como ele nos atinge. E eu não estou falando aqui também direcionando porque é coisa de nós como brasileiro. O dinheiro nos atinge absurdamente. Não é à toa que todos nós estamos endividados. Não é à toa que todos nós somos controlados pelo dinheiro. Nós subvertemos a nossa vida com Cristo por conta do dinheiro. E eu não estou falando aqui de nenhuma loucura, tá? Porque é muito fácil. Eu estava vendo um vídeo esses dias eu esqueci o nome daquele rapaz, que ele fala assim, não, neopentecostal é Edir Macedo, não sei o que lá, mas ele não entende que ele também é neopentecostal. Ele também age, ele tem a mesma cultura, ela é escondida. Porque é muito fácil a gente culpar uma cultura escrachada, né? E falar assim, não, quem realmente é viciado em dinheiro é aquele cara que eu conheço, que ele é maluco. Todos nós aqui conhecem alguém da família, um tio, alguém que é maluco, assim, ó. Tem um Pedrada no nosso meio também que aposta. Brincadeira. Mas a gente sempre conhece alguém que tem problemas sérios com dinheiro. Então é muito fácil dizer que é ele que tem problema com dinheiro, não eu. E aí, o ponto é que quando a gente faz uma analogia desse texto, e aí quando a gente olha para Pedro, mesmo aqui, qual a diferença entre Pedro e Paulo, né? Paulo ele trabalhava com os tabernáculos, né? Ele fazia o tabernáculo, desculpa, as cabanas, né? Cabaninha lá. Ele montava as cabanas e ele conseguia fazer dinheiro com isso. Qual é a diferença entre Pedro e Paulo? Por que o que é atribuído a Pedro é diferente, né? Jesus está propondo que Pedro não deveria gastar o seu tempo com a pesca, porque a pesca é diferente
do trabalho em que Paulo fazia, ele fazia no meio do caminho, ele conseguia corresponder ao ministério dele fazendo isso. Pedro não teria essa possibilidade, porque pesca demanda muito tempo, demanda muito trabalho, muita dedicação e foco totalmente naquilo. É muito complexo, é muito complexo. Ele teria que deixar a vida dele no evangelho para fazer esse tipo de trabalho. E aí, o ponto é que o maior problema de Pedro é a falta de permanência dele. No início desse texto, o primeiro versículo já vai dizer assim, ó, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Apareceu novamente. Jesus já tinha aparecido para eles. A gente não leu na semana passada que Jesus já tinha aparecido para Maria? As pessoas já tinham ciência que Jesus já tinha ressuscitado. E está Pedro de novo voltando a pescar. Não é uma atitude nova, assim, que Jesus acabou de morrer, ele foi lá, foi pescar. Não, ele sabia que Jesus já tinha ressuscitado. E a primeira ação dele é voltar a trabalhar, né? E eu não estou falando que ele não teria que ter o sustento sobre a vida dele. Não é isso. Esse não é o ponto. Isso não é o ponto. O ponto é a contradição que Deus levanta, né, em relação a isso. E aí, existe uma falsa permanência nesse texto. E a partir do versículo 6, vamos reler ele, só para a gente lembrar. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Sabe o que é maluco desse texto aqui? É que nesse momento eles não tinham reconhecido Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Não era como aquela primeira cena em que eles sabiam que um suposto profeta estava mandando Pedro lançar a rede de um lado do barco. Não era a mesma cena. Essa cena é diferente, eles não estavam reconhecendo Jesus. O texto anterior, ele diz, a partir do 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles não sabiam. E esse homem desconhecido, que eles não sabiam o que era, disse, lança a rede do lado direito. Isso daqui não foi um ato de fé. Não foi um ato um ato bonito dele, foi um ato de cansaço. Eles estavam a noite inteira pescando e não encontraram nada. Fato isso, que o próprio Pedro, posteriormente a essa cena aqui, ele coloca a túnica dele porque ele estava nu, de tanto trabalhar, de cansaço de trabalhar. Eles não tinham encontrado nada durante a noite. E o motivo deles lançarem não foi um ato de fé, foi um ato de, em tanta canseira e tanta insistência, jogar mais uma vez não fazia diferença para eles. Era só um ato de permanecer no que eles estavam tentando fazer. Isso é uma falsa permanência. Parece muito que é um ato de fé, mas não é. Parece muito que é um ato correto, mas não é. Seria certo que Pedro estivesse ali para sustentar a sua família, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas o que outros homens que não são pescadores estão nesse texto? Estão fazendo nesse texto, né? Pedro estava algo totalmente contraditório. Ele estava fazendo algo totalmente contraditório. O que o texto está propondo não é que ele estava sustentando a família, é que ele estava voltando a fazer o que ele começou a fazer antes de Jesus. Demonstrando que ele não era mais um apóstolo. Demonstrando que ele não era mais aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. E aí, o ponto principal a gente começa a reconhecer que essa permanência que parece ser muito boa, que muitas vezes a gente corresponde a essa permanência, né? A gente, não estou falando só sobre trabalho, mas sobre várias outras coisas que a gente faz, a gente garante que aquilo dali é algo bíblico ou cristocêntrico, mas falando sobre trabalho, muitas vezes a gente acha que ficar numa loucura no trabalho resolve os nossos problemas. Não resolve. Eu falo principalmente para os autônomos. Uma situação que participei com a Renata nesse último mês, com a Soci, né? Não estava entrando nada assim. No mês retrasado estava realmente muito difícil. E aí eu estou praticamente desempregado, porque eu estou empregado, mas não posso voltar a trabalhar, porque o INSS ainda me manteve em análise, então não posso, de acordo com o serviço eu não posso voltar. E eles escolheram que eu não voltasse, né? E aí eu tô trabalhando com a Renata praticamente nesse tempo. E aí o que eu vivi, né, nesse último mês? No último mês meio que deu uma crescida e aí deu aquela vontade de vou trabalhar mais, para crescer mais.
E eu não estava percebendo que os meus dias estavam, não vou dizer assim cansativos, mas estavam bem menos produtivos do que um cara que não está fazendo nada deveria estar fazendo. E aí eu senti na pele algo que eu acreditava como teoria em mim mesmo. Falando, amanhã eu vou vender, não sei quando. Preocupado com isso. E eu falei, não é que é ruim, é errado, mas onde está o meu coração nessa permanência? O status que a gente tem como brasileiro é esse status de segurança, né? A gente precisa ter segurança. Eu preciso ter uma extrema segurança. Porque vivendo num país corrupto, a gente, no nosso subconsciente é que amanhã você não pode comprar um leite. Amanhã você não tem dinheiro para você viajar. E é loucura, porque parece que se acontecer isso, independente do quanto você também tiver guardado, não vai valer de nada. E aí a gente fica nessa loucura, e por conta dessa loucura, a gente segue, né, com essa nossa aparente permanência. E aí, olhando hoje para as igrejas, né, principalmente a igreja neopentecostal, que a gente fala, meu Deus, está lá a igreja neopentecostal, mas nos impacta bastante. Porque como a gente vê hoje, como igreja, se deu alguma coisa errada, todos nós ficamos tristes. É a proposta de uma suposta teologia, de que se as coisas estão dando certo, é Deus. Se estão dando errado, não é Deus. E a gente fala, não acredito nisso não, porque é muito fácil a gente verbalizar, mas a gente acredita. Lá no fundo a gente acredita. Lá no fundo, se a pessoa tem 1 milhão de seguidores, você vai falar, tem alguma coisa interessante. Não pode ser só uma pessoa que fala asneira. Então a gente vive com isso, a gente convive com isso. A nossa alma é maldosa, ela acredita nisso. Nosso coração está totalmente disposto para o mal, está totalmente disposto ao dinheiro, está totalmente disposto a ser controlado pelas nossas próprias vontades. E aí, agora, sobre o esforço inútil do homem, que ele tenta e ele permanece naquilo que ele carrega, só que aí, no final do dia, não serviu para nada. Porque eu não acredito, de verdade, que Pedro estava nesse texto aqui sustentando a própria família. Ele estava, realmente, a proposta do texto é ele retornar ao ponto inicial. E aí, seguindo ainda essa lógica, ele passou uma noite inteira numa loucura e não conseguiu nada. Tanto que isso é tão impacto tão grande para ele, que ele é o cara que faz tudo isso, né? Ele é como um cara rebelde que não acredito que Deus voltou não. Jesus ressuscitou. Não vou acreditar nisso. Vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, como alguém que se culpa. O primeiro momento que Pedro lida com Jesus ali, fazendo a multiplicação dos peixes, Pedro fala o seguinte, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Ele se ajoelha e diz isso. Ele já demonstra. E aí, diferente dessa cena, lá no versículo 7, após eles verem que os peixes se multiplicaram, eles reconheceram o seu mestre. E ele diz, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Mesmo que o Senhor, em sua soberania, decidiu que eles não pescassem um só peixe, e naquele momento eles tivessem pescado 153 peixes, nesse momento Jesus ainda não precisava desse milagre. Ele já estava com a comida aguardando eles. Ainda na nossa permanência, na nossa loucura, Deus, ainda Ele faz alguma coisa naquele meio, e Ele fala, ainda assim eu não preciso disso, que eu fiz por você. Isso é pura soberania de Deus. E aí, normalmente a gente vive, da forma que a gente vive aqui no Brasil, raramente a gente atribui essas nossas conquistas a Deus. Raramente. A galera mais neopentecostal, eles atribuem. Pelo menos isso eles... Ok. Que eles atribuem tudo que eles conquistam a Deus. Até o carro, tudo. Tem gente que dá testemunho porque conseguiu financiar o carro.
tá tudo bem. Eu não estou agradecendo tanto a Deus como esse cara. Não posso analisar o coração dele e dizer que ele está fazendo isso de uma forma maldosa. Quero, mas não posso. E aí, nesse meio todo, olha os problemas que a gente lida, que a gente não atribui nada do que a gente faz a Deus. Nada. Se a gente recebeu uma grana, só se acontece milagre, né? Aí a gente atribui a Deus. Eu tô lá devendo 5 mil e alguém chega, Pedro, você precisa de um dinheiro. Ele dá o dinheiro, aí eu atribuo a Deus. Mas nenhuma das outras coisas eu vou lá e atribuo. Talvez por isso que ele faça isso comigo, né? Me deixa na miséria. Não estou falando de mim, tá? Estou falando no geral, da gente. Miséria estou falando não financeira. Miséria de espírito. Que a gente trata Deus dessa forma. A gente age como se a gente não precisasse dele. E aí, um cara que faz uma loucura é Abraão. Em uma história muito bonita dele, em que ele salva seu sobrinho, né? Ele luta com 6 reis, se eu não me engano. Ele derrota esses 6 reis que aprisionaram seu sobrinho. E aí ele liberta. E aí os reis lá da Babilônia, né? De Sodoma, na verdade, de Sodoma, chega nele e fala assim, olha, você tem todo o direito sobre esses espólios aí, que você venceu de guerra. E ele disse, eu não vou pegar esses espólios. Talvez algum neopentecostal vai falar, ele está certo, dinheiro repugnante, dinheiro sujo de Sodoma. Mas não foi por isso que ele recusou o dinheiro. Ele responde logo em seguida, porque ele fala assim, porque quando, vou parafrasear a Bíblia, tá? Porque quando eu tiver com muita grana, vocês não vão atribuir a essa minha ação aqui. Vocês só vão poder atribuir a Deus, que não vai ter nenhum sentido. Ele teve a chance de receber tudo aquilo, ele escolheu não receber. E aí, posteriormente, alguns homens que a gente conhece na Bíblia, como os filisteus, são muito conhecidos, cananeus, toda essa galerinha aí que tem uma guerra posterior com o povo hebreu, né? Estão lá dizendo em vários momentos, somente Deus pode ter entregado essas riquezas a Abraão, porque não faz sentido. Ele leva fé para as pessoas somente por essa ação que ele cometeu. Olha que loucura, né? Que fora da curva, seguindo totalmente contrário. No texto de Tiago 1, versículo 11, no finalzinho dele fala assim, ó, da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Não é à toa que tem esse texto em Tiago, porque ele é um cara que cita muitos dos textos de sabedoria, né? Cita muito o Sermão do Monte. E aí o que a gente mais vê nesse texto, principalmente em Eclesiastes? A gente vê ali Salomão chorando de tristeza, reconhecendo que o dinheiro todo dele não valia nada. E ele demonstrando quanto ele buscou esse dinheiro, quanto ele buscou cada uma das riquezas dele, né? Quando eu falo só sobre dinheiro, eu não estou falando só sobre reais, né? E aí, que loucura, né? O quanto isso foi impacto para a vida dele, quanto ele que chegou nesse lugar, ele pôde reconhecer, pôde se arrepender, aparentemente, e demonstrar, né? Quantos problemas tinha nesse meio. E aí, Jesus propõe isso, os provérbios propõem que o rico é muito difícil ele acreditar em Deus. E tem textos que são literais, eles falam literais isso aí. Tanto que em um dos momentos ele atribui o rico indo para o céu a um camelo passando por uma agulha. Por mais que a gente tenta explicar essa analogia de 1000 formas diferentes, a proposta de Jesus é dizer isso aqui é impossível. Aí depois ele fala, mas nada é impossível para Deus. Mas está dizendo aqui é impossível. Por mais que sim, existem ricos que são salvos, a proposta é, isso daqui é impossível. Por quê? A riqueza nos tem. A gente não tem a riqueza. Esse é o problema. Quando ele propõe que a nossa riqueza, a gente tratasse a palavra como ouro, não é à toa. Salmos não levanta isso à toa. E aí, o texto, lá no versículo 10, voltando, né, do que a gente estava falando, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa
pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. É interessante porque Jesus não precisava, porém, ele permite que a gente participe daquilo que ele faz. Ele nos coloca como participantes daquilo que ele faz. Ele nos dá essa possibilidade. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, sem dúvida, em 2 Coríntios 4, que fala: nós não desfalecemos por conta do ministério que nos foi confiado. É muito interessante esse texto, porque é como ele atribui o ministério que ele recebeu de Deus, essa participação da obra de Deus, né, da Missio Dei, ele atribui essa obra à vida dele como um prazer, algo positivo, não como a gente trata, né? É algo negativo, pesado, difícil. Ele vê como qual é a palavra? Privilégio. Ele vê como privilégio. É muito diferente de como a gente vê o ministério. A gente vê como preciso cumprir o ministério, não como um privilégio. E aí, o ponto que ele realmente está trazendo aqui é que existe uma participação e ele nos dá a oportunidade dessa participação. Mas, nesse meio todo da nossa loucura, a dificuldade que Pedro demonstra é a sua falta de permanência em Deus. Que aí, quando ele sofre cai a ficha, ele não pensa que ele vai voltar de barco e vai chegar até Jesus. Ele viu que o milagre que estava naquele barco, travando aquele barco, era um impedimento para ele estar com Cristo. Ele falou: eu não vou esperar para levantar, subir todos os peixes, entendeu? Ele deixou todo mundo ali e ele foi. Não estou dizendo que o milagre é uma coisa ruim, não é isso. Mas ele subverteu o que o milagre valia para ele. Ele foi até Cristo. A gente sempre atrela esse texto a dizer que Pedro, ele é o apóstolo prêmio, né? Por isso que ele fez tudo isso, ele é o escolhido, né? Mas não, ele era realmente muito 880, né? Como as pessoas falam. Porém, esse momento aqui era Pedro se arrependendo. Era Pedro realmente reconhecendo como ele reconheceu da primeira vez quem era Cristo. E aí, qual é a primeira coisa que acontece? Após Pedro chegar em Jesus, né? Texto extremamente conhecido no nosso meio, até porque a gente tenta explicar, né, as palavras para amor nesse texto. E aí diz: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus novamente: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que acontece aqui? Nesse momento, Jesus está restaurando o apostolado de Pedro. Ele não era mais reconhecido como apóstolo porque, a gente se lembra,
Ele negou Jesus 3 vezes. Não era mais reconhecido um líder responsável entre os outros. E aqui, Jesus escolhe restaurá-lo. E nesse ponto, no texto de Tiago que a gente leu, no 11, seguido dele ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É muito interessante, muito pertinente a gente reconhecer toda a trajetória de Pedro e o quanto ele foi falho e terrível. E o quanto a gente ainda tem uma oportunidade de mudar essa nossa cultura. Primeiro, a gente tem consciência daquilo que a gente está realmente vivendo para a gente poder mudar. É extremamente terrível, gente. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. É loucura o que a gente vive aqui. A gente está muito confortável. A gente tem tudo aqui. A gente não faz ideia do que é realmente ser missionário. E quando eu falo missionário, não estou falando nem da Jornal 1040, tá? Estou falando ali numa cidade pobre do Nordeste. Que você prega uma vez para as pessoas falam: nunca ouvi isso na minha vida. Sabe o basiquinho, lá do Sermão do Monte? Você chegar numa pessoa, como a gente chegou quando a gente fez a viagem lá pro Piauí. A gente chegou lá, eu sou maluco, né? Acordei mais cedo que todo mundo e fui rodear a cidade. Entrei na casa de um monte de gente, conversar, tomar um café. E vocês sabem, né? A cultura brasileira, eles te recebem, vão amar você de graça. Se você pedir para dormir lá um mês, eles vão deixar você dormir lá um mês. E aí, eu conversando coisas muito simples assim, falando sobre o evangelho, e as pessoas falam: nunca ouvi isso. E sabe, você vê o brilho no olho da pessoa, aquele brilho diz assim: meu Deus, eu recebi alimento. Faz tanto tempo que eu não recebo. E a gente que fala assim: eu vou na igrejinha aqui da frente. Que são cristãos. Vocês não fazem ideia do quanto o campo missionário é libertador, assim. É maravilhoso. E aí, nesse meio, Deus, ele procura restaurar a sua igreja, restaurar a gente, dessa mesma forma. E com insistência, tá? Tanta insistência que a gente fica chateado. Eu me canso. Quantas vezes durante a semana eu olho para mim mesmo e falo: eu não estou fazendo o suficiente do quanto eu queria fazer para Jesus. Independente do quanto eu leio, independente do quanto eu me dedico, ainda mais nos dias que eu não faço nada. Nesses dias são os dias que ainda me pegam, ainda mais. E aí, a maldade do meu coração ainda responde para Deus: mas eu te amo, eu faço igreja, a gente é mal sério lá. A gente estuda, coisa que várias igrejas não estudam, a gente se dedica com várias coisas que várias igrejas não se dedicam, e é o suficiente. Que tipo de amor que Deus está chamando a gente para viver? E eu não quero só falar não vou ser muito simplista e falar é amor ágape, sacrificial, mas é o que o texto nos propõe. O que Jesus, ele dá continuidade aqui? Ele faz um chamado a Pedro. Após essa restauração, ele faz um chamado muito diferente desse inicial. Lá no 18 e no 19, ele diz: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vamos parar aqui por enquanto. O texto, eu separei um texto aqui de Efésios 4, 22 e 24, eu vou ler aqui para vocês, para a gente ser mais breve. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. O que ele está falando sobre vestes, o que ele propõe aqui é sobre maturidade. O que ele está propondo sobre ele ser jovem, quando ele for velho, ele vai entender e vai conseguir corresponder às vontades do Senhor. Ele está falando primeiramente sobre maturidade. E depois, sobre o contexto que segue a esse texto.
Primeiramente, ele está atribuindo maturidade a Pedro. Ele está dizendo que, olha, enquanto você é novo, você consegue vestir até suas próprias vestes. Mas quando você envelhecer, ele está falando de maturidade, vai precisar que alguém vista as vestes em você. Demonstrando que dependência. Total dependência. Que é mesmo que eu ache que eu tenho tudo hoje, eu ainda vou agir como uma pessoa dependente. Como um homem faminto. Mas quanto de maturidade eu preciso para corresponder a isso? Além de Deus nos restaurar, a gente age como crianças ainda, perto dele. Que maturidade nos falta para entendermos isso? Que ele, mesmo a gente tendo tudo, aqui, hoje, a gente não tem nada. Como chegar nesse nível de maturidade? Eu fico tão feliz em homens como o Ademar de Campos, que eu admiro muito, que ele é uma pessoa que eu gostaria muito que ele escrevesse mais sobre adoração. Que ele é uma das maiores referências que eu tenho dentro da música. Mas o coração daquele velho é único. Ele ainda ajoelha do nada, ele ainda chora do nada. E você olha para a cara daquele velho e você vê amor em Jesus. E eu penso, eu quero chegar lá. Será que quando eu estiver velho eu vou chegar nesse nível? Eu realmente me pergunto. Eu olho para Agostinho, eu tenho lido as confissões dele com muito cuidado. Tem noites que eu fico 3 noites na mesma oração dele. E aí, lendo, eu falo, como o cara chega num nível tão intelectual, tão absurdo, que ele começa a escrever essas orações e ele fala com tanto amor sobre Jesus. Ele fala com tanto amor, com tanta densidade, intensidade em tudo. E eu não consigo. E é tipo... E sabe o que é a loucura? É simples. Muitas vezes eu não consigo encontrar meu amor em Jesus falando coisas simples. Eu quero ser esquizofrênico para conseguir entender que eu amo a Jesus. E eles vão lá, falam coisas simples. Você vê o cara chorando e eu falo, meu Deus do céu, meu coração está muito longe. Está extremamente perdido. Que maturidade nos falta. A falha nossa é que nós perseveramos em tudo que é errado, menos em Cristo. Nós acreditamos que, como a gente está fazendo essa manutenção de domingo a domingo, numa igreja que parece ser funcional, tá bom. Mas, pegando nas coisas mais intensas, qual foi a última vez que você ofertou em algo que você não participasse nessa igreja? Que é muito fácil para mim aqui comprar as coisas para o café da manhã, que eu vou comer o café da manhã. É muito fácil eu ajudar com dinheiro quando eu estou aqui na ação, ajudar com a água. Estou dando alguns exemplos, porque eu estou aqui, pelo menos eu vou ver a entrega, eu participo daquilo. A gente é... E quando eu falo isso, eu falo também da igreja sustentável. Parece que já é um projeto invisível da igreja, né? Não existe mais. Os valores que entraram até agora na igreja sustentável, em sua grande maioria, é de pessoas que não estão na igreja. E eu não estou falando nem de não posso atrelar a quantidade em reais. Posso atrelar em quantidade de vezes que foi feito. Entra em tudo. Tudo. Nosso coração ele é corrupto. Estamos todos os dias agindo como se não estivéssemos vivendo com Cristo, porque nós já estamos fazendo manutenção. Nós já lemos um texto aqui, um texto ali, e a gente já chama isso de perseverança em Cristo. E a minha pergunta é, será que Cristo realmente me vê? Será que eu sou realmente achado por Ele vivendo essa vida com a consciência que eu tenho sobre a verdade? Porque a medida que está sobre mim é muito maior do que a medida que está sobre uma pessoa que está aí na rua ou que está numa igreja não pentecostal. Não vou chegar em sistema de mérito de salvação, não é isso.
mas estou dizendo o quanto eu correspondo realmente à fé que eu digo que eu tenho. O quanto eu persevero realmente no quanto eu digo que eu sou cristão e perseverante. O que é maluco pra gente é que a partir desse momento a gente fica naquela loucura de onde nós vamos então encontrar satisfação, né? Que essa é o prazer final do ser humano. Se ele quer fazer qualquer coisa que exista na vida é porque ele quer encontrar alegria, satisfação, paz. E a loucura é um cara como Pedro, como o texto que a gente conhece muito bem, lá em Atos, apanhar e estar feliz. Que loucura. Que nível de sentimento é esse que eu não conheço? Que eu só fico feliz quando eu ganho no joguinho. Se eu perco, acabou minha noite. Tenho que pelo menos ganhar a última, né? Pra eu poder dormir em paz. Que paz que eu não encontro em Jesus. Essa paz que excede realmente todo entendimento que eu não entendo. É uma paz que tá tudo uma grande guerra, mas parece que você não está lutando com ninguém. A paz que o salmista diz que eu estou cercado. Lá em Salmo 6, estou cercado, mas estou indo ali dormir. Estou sendo cercado, estou sendo caçado por um rei e milhares de soldados, mas eu vou ali cochilar no deserto. Se a gente não consegue dormir com a conta que a gente está devendo, imagina se a gente estivesse sendo perseguido. Que loucura! Que nível de vida que a gente se colocou, sendo mais perseverantes com tudo que a gente tem e se propõe a fazer aqui, nesse plano físico, mas nada